Bom dia a todos, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da divindade que nós começamos na quinta-feira, um assunto muito importante porque nós realmente necessitamos conhecer mais a pessoa de Deus naquilo que foi revelado. E para nós darmos início ao estudo de hoje, vamos então mais uma vez clamar pela misericórdia de Deus e pedir para que Ele dirija essa reunião, que Ele seja o nosso professor, o nosso mestre. Vamos então orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai de misericórdia, nosso amorável Deus, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor sempre nos socorre nos momentos em que estamos passando por aflições. Agora, Senhor, nós estamos clamando a Ti, que permaneças conosco nessa sala, que o Senhor envie os seus santos anjos para estar nos direcionando nesse assunto tão importante que vamos estudar hoje, sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, porque sem Ele, nós não seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Santo Espírito, Senhor, que trabalha em nossos corações, nos convertendo, nos mostrando a verdade, aplicando em nossa vida os méritos do sangue derramado de Cristo Jesus, que foi vertido naquele Calvário. Ó Senhor amado, por favor, nos dê sabedoria para explanar aquilo que Tu queres. Por favor, ó Pai, nos ajude, nos oriente, que o Senhor seja o nosso professor agora, para aprendermos tudo aquilo que foi revelado para a nossa salvação, para a edificação da igreja. E, por favor, Senhor, todos aqueles que ainda têm dúvidas sobre esse assunto, sabemos que argumento algum vai convencê-los da Tua verdade. Mas o Teu Santo Espírito pode convencer, pode mostrar a verdade. Sabemos que nada vem de nós, tudo provém de Ti, Senhor. Todas as bênçãos, todas as orientações, tudo vem de Ti. E pedimos agora a Tua presença entre nós, para que nada se interponha na demonstração dessa mensagem. Nós te agradecemos, Senhor, na certeza de que o Senhor estará conosco, abençoando a todos que estão participando dessa sala e a todos que ainda vão ouvir mais à frente. Em nome de Jesus, te agradecemos e pedimos essas bênçãos. Amém. Então, nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e nós começamos ontem, vimos várias características dele na Bíblia e nós vamos continuar vendo alguns textos bíblicos para depois iniciarmos as explanações do Espírito de Profecia sobre essa pessoa divina maravilhosa que tem trabalhado nos nossos corações e tem uma obra tremenda, fazendo agora, ainda a fazer nas nossas vidas. Nós vimos que o Deus Espírito Santo, ele é representado como uma pomba, ele não é uma pomba, ele é representado como um vento, como um azeite, para mostrar, na verdade, as suas funções. E nós vimos também que ele tem todos os atributos divinos. Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. E hoje nós vamos ver mais algumas características, mais atributos divinos. Ele é amor. Lá em Romanos 15:30 fala assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo para as vossas orações por mim a Deus. Então, nós vemos aqui dois seres distintos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Então, nós vamos ver em várias cartas de Paulo, em vários textos da Bíblia, as pessoas distintas, né, as pessoas divinas distintas. Ele dá autoridade
ele dá autoridade. Lá em Atos 20, 28, fala assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-vos a igreja de Deus. Então, ele escolhe, ele fala, esse vai ser bispo, esse vai ser evangelista, esse vai ter o dom de curar. Então, ele separa para que a igreja seja edificada. É ele que coloca os dons em cada membro da igreja e constitui cargos. Interessante, né? Ele que dá autoridade dentro da igreja. Ele dá poder, ele não é um poder. Lá em Miqueias fala assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor concedeu a Miqueias poder, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele é concedido àqueles que lhe obedecem. Atos 5,32 fala: e nós somos testemunhas dessas coisas, bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, ele é concedido, ele é dado aos obedientes da sua palavra. Aqui a palavra de Deus é muito tremenda quando fala que ele ensina e faz lembrar. É ele que está conosco nos momentos de oração, nos momentos de consagração, nos momentos de estudo da Bíblia. É ele que nos faz compreender plenamente a verdade. E nenhuma verdade bíblica é compreendida sem o poder do Espírito Santo, nos fazendo lembrar e nos ensinando todas as coisas. Lá em João 14, 26 fala: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Vejam bem, 3 pessoas. O Espírito, o Pai envia em nome de Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Esse, não esqueçam, é o grego ekeinos, que é referido à pessoa. A palavra ekeinos não significa força ativa, não significa poder emanente de alguém. É um ser pessoal, é um pronome referido à pessoa. Este mesmo, ele mesmo, vos ensinará todas as coisas. Mais um texto mostrando que ele ensina. 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ele nos ensina a Bíblia, ele nos ensina os filhos de profecia, é ele que está atuando na nossa mente, mostrando plenamente a verdade para esse tempo presente, a verdade presente que vai nos preparar para estar de pé para a volta de Jesus. E a Bíblia também nos ensina, lá em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para cortar, penetrar, trazer convicção, trazer conversão ao seu coração. Então, queridos, nada do que eu estou falando aqui, nada do que eu estou ensinando vai ter êxito se você não permitir que o Espírito Santo use a sua palavra, a palavra de Deus, para ensinar, para cortar, para penetrar e trazer convicção. É somente por ele que nós seremos convencidos e convertidos à verdade. Ele guia e protege, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos mostra o caminho. Ele testifica de Jesus e ele é a verdade. Então, vamos ver muitas vezes o Espírito Santo, ele se anulando, ele se rebaixando, porque a função dele é revelar a pessoa de Jesus. Lá em João 15, 26 fala: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Queridos, nesse texto está recheado de informações de que são pessoas diferentes. Vejam bem, quem vai chegar é o Consolador. Quem envia é Cristo da parte do Pai. E é o Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testifica de mim, Jesus. Então, aqui, cada um com a sua função. Olha que interessante. E o Espírito Santo sabe o que há no mais íntimo da pessoa de Deus. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11 fala: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra
todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Sabe por que o Espírito Santo consegue penetrar na mente de Deus, o Pai? É porque ele é Deus também. Só uma pessoa divina pode penetrar na mente de Deus. Jesus Cristo, divino, plenamente divino, nós já vimos os textos que falam que Jesus conhece a mente de Deus, ele é o seu conselheiro, então os três se conhecem, sabem o que vai na mente de um do outro. Isso é muito tremendo, porque tem, na verdade, atributos divinos. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. O Espírito Santo dá testemunho. Lá em Atos 5:32 fala, e nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, ele também é testemunha, ele sabe as coisas que acontecem. Ele é que distribui os dons, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente, cada um como quer. É ele que dá o dom de pregar, é ele que dá o dom de curar, é ele que dá o dom de evangelizar. Se você tem o dom de cantar, é ele que deu esse dom para você. Se você tem o dom de falar uma palavra, de distribuir um folheto, de abrir a Bíblia e ensinar, de qualquer dom que Deus distribui para a igreja, quem distribui é o Espírito Santo, de acordo com a vontade dele, como ele quer. Ele tem vontade própria. Ele é igual ao Pai e ao Espírito Santo e ao Filho, né? O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, concedendo esses dons. Vejam, 1 Coríntios 12, 4, 6 fala assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, vejam, eles agem em comum acordo para a edificação da igreja, eles agem juntos para que a igreja seja edificada, para que ela cresça na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo que ele distribui, ele concede, ele tem vontade. Isso é um ato pessoal, isso não é atributo de uma força, ou somente de um espírito, é um ato de uma pessoa. Vamos lá. Ele inspira. Todos os escritores bíblicos, todos os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. É ele que fala através de nós. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não temos capacidade nenhuma, nem sequer de abrir a nossa boca para falar das maravilhas do Senhor. É ele que opera em nós o seu querer e o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. É ele que nos capacita. Nada provém de nós, tudo provém dele. Nesses outros textos aqui, vocês podem ver, vocês terão acesso a esse PowerPoint completo e vocês podem estudar com mais detalhes, averiguar cada texto. E o Espírito Santo é o agente de Cristo na terra e ele habita nos seguidores de Cristo. Lá em João 14:17 fala assim, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele que vai agir em nós, vai habitar na nossa mente, no nosso coração. 1 Coríntios 6:19 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, proveniente de Deus. Então, ele que está aqui trabalhando nas nossas vidas. E ele que nos santifica. 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Vejam de novo os três. Na santificação do Espírito, porque é ele que santifica a nossa vida, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele é eterno. Lá em Hebreus 9:14 fala, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito é eterno. Por que é eterno? Porque ele é Deus. Ele é o eterno Criador.
O Espírito de Deus me fez, fala Jó 33:4, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 26:13, pelo seu Espírito tornou o céu, e a sua mão transpassou a serpente veloz. Então vejam que os três atuaram, como nós vimos no primeiro estudo, no primeiro dia, os três atuaram na criação. Cristo foi a parte que falou e as coisas apareceram, mas todos os três tiveram participação na criação. Os três se uniram para elaborar o plano da redenção e torna eficaz esse plano da redenção em nossa vida. É ele que convence o mundo. João 16:8-11 fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que traz a convicção à nossa mente através da palavra de Deus. É ele que expressa e traduz o pensamento de Deus e imprime o pensamento de Deus na mente do homem. Que trabalho tremendo é esse que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É demais isso, queridos. Ele tem ciúmes. Tiago 4:5 fala, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ciúme é um sentimento. Então, o sentimento é algo de uma pessoa. Pode uma força ativa ou um poder ter ciúmes? Ele dá opinião. Novamente aí, um ato pessoal. Atos 15:28 fala, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Então, apareceu bem a ele algo relativo à igreja, né? Então, ele tem opinião. Ele fica triste. Ué, como que pode um ser impessoal, uma força, um poder ficar triste? Pode alguém, uma força, algo etéreo ficar triste? Efésios 4:30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, o termo Espírito se refere a uma pessoa, porque tal ser que pode ser entristecido executa uma ação pessoal. É o quê? Selar-nos para a salvação. Só um ser divino pode fazer isso. Vocês estão entendendo que tem sentimentos. E por que ele fica triste? Quando nós rejeitamos a salvação, quando nós rejeitamos a sua verdade, quando nós não aceitamos a sua palavra, que ele quer nos mostrar, ele fica muito triste. Então, é uma pessoa. Queridos, entendam que a própria palavra de Deus está falando que ele é uma pessoa. Nós vamos ver isso na Bíblia, né? Nós vamos ver daqui a pouco White falando abertamente, claramente, com todas as letras, que o Espírito Santo é uma pessoa. E é distinta. Aqui, novamente, um texto falando que ele fica triste, Isaías 63:10-11. Eles, porém, se rebelaram, falando aqui do povo de Israel, né? E contristaram o seu Santo Espírito. Ele pode ser resistido. Olha que tristeza para nós a resistência que nós fazemos em relação a ele. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso aqui, Paulo estava falando a respeito do povo de Israel, mas vejam bem, o Israel espiritual continua na mesma resistência. Somos incircuncisos de coração e de ouvido, e resistimos ao Espírito Santo que está falando na nossa mente, mostrando a sua verdade, e com as nossas ideias pré-concebidas, com as nossas concepções e com as nossas mentes fechadas, nós resistimos àquilo que o Espírito Santo está mostrando para nós. E ele pode se afastar das pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito. Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, o seu Santo Espírito. Queridos, isso acontece quando nós resistimos e nós nos afastamos dele, e ele triste sai, porque ele não força a entrada no nosso coração. Ele pede para entrar. Ele não invade, ele pede. E quando nós abrimos o nosso coração, ele entra e faz morada. Isso é tremendo demais. E ele fala. Ora, se ele fala, ele tem uma mente, ele pensa por si só.
ele tem uma individualidade, né? Ele é uma pessoa. 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, vejam bem, ele está falando exatamente o que está acontecendo hoje, em que pessoas estão se afastando da fé, se afastando da verdade expressamente revelada na palavra do Senhor, e ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios, indo embalados em ventos de doutrina, em falácias humanas. Então, atentem para isso, queridos. E ele aqui continua falando, Atos 21:11, isto diz o Espírito Santo. 2 pontos. Ele vai falar agora. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Está falando aqui a respeito de Paulo. É o Espírito Santo falando. Aqueles que alegam que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, por que não aparece aqui? Ah, Jesus disse, assim ligarão a Jerusalém o homem a quem pertence. Então aqui é outra pessoa falando. Vejam bem, isso aqui é claro. Vamos lá, aqui ele continua falando, Atos 8:29. Disse o Espírito a Felipe. Então aqui ele vai falar a Felipe a respeito do eunuco. Chega-te e ajunta-te a esse carro, porque Felipe pregaria sobre a verdade de Jesus para o eunuco, e o Espírito Santo estaria trabalhando na mente do eunuco para compreender a verdade lida, né, que ele estava lendo o livro de Isaías. Atos 10:19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão do lençol, lembram? O Espírito lhe disse, eis que 2 homens te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, falando aqui a respeito de Cornélio, né? E a equipe de Cornélio, que iria até Pedro. Aqui, mais uma vez, ele fala, bem falou o Espírito Santo. Vejam esse texto. Agora, esse texto é tremendo. Prestem atenção nesse texto. É demais. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então, aqui está sendo falado que o Espírito Santo falou aos pais através do profeta Isaías, e quem falou foi o Espírito Santo. Vamos lá agora no livro de Isaías, ver quem Isaías falou que deu essa mensagem. Então, aqui, o Espírito Santo está sendo identificado como Yahvé. Isaías 6:8-9 fala assim, depois disso ouvi a voz do Senhor, YHWH, Yahvé, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Falando da divindade. E então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse, vai e diz a esse povo, ouvis, e de fato, e não entendeis, e vedes, e de verdade, em verdade, mas não percebeis. Nós vimos no estudo de ontem que Jesus é conhecido como Yahvé, ou Jeová. Né? A irmã White fala com todas as letras. Yahvé é o nome dado a Cristo. E aqui nós vimos que o Senhor, Deus Pai, também é, e que o Espírito Santo também é identificado como Deus, eu sou. Então, aqui nesse momento que Isaías está se referindo, está a referência a Isaías lá em Atos, está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Vamos ver aqui mais um texto falando que ele fala. Vamos lá. Ezequiel 3:24-27. E então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, Ezequiel falando. E falou comigo e me disse, 2 pontos. Agora o Espírito Santo vai falar com Ezequiel. Entra, encerra-te dentro da tua casa. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Então, aqui foram palavras de Deus, o Espírito Santo. E Hebreus 3:7-10 fala, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz,
Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estas sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Porque, queridos, era o Espírito Santo que falava com o povo de Israel. Jesus estava lá com eles, seguindo de manhã, pela manhã e à noite, na nuvem e na coluna de fogo. E são atos de Cristo ali. Mas nós sabemos que o Espírito Santo era quem falava para o povo de Israel, né? Mas aqui em nenhum momento fala que é o Espírito de Cristo, que são a mesma pessoa. Aqui fala que ele dirige a igreja, ele fala, e disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então ele escolheu, eu quero Barnabé, eu quero Saulo para fazer essa missão agora. Então ele escolhe, ele determina, ele que diz. Aqui falando também que ele é igual ao Pai e ao Filho, nós sabemos, nós já estudamos vários textos no primeiro dia. Mateus 28, 19 fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onoma, em nome de, nome é referido a um ser pessoal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas. E nós vimos que esse texto que está em Mateus é um texto autêntico, ele é real, ele é verdadeiro. E as pessoas têm a ousadia de dizer que esse texto é falso, que foi introduzido no livro de Mateus, porque é um texto falso, para somente agradar aos seus pensamentos. E a prova que nós temos de que esse texto é real é que o Espírito de Profecia, a irmã White cita esse texto em 166 escritos dela, onde ela afirma que nós estamos, no momento do nosso batismo, há o trio celestial em pessoa em nosso batismo. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Nós fomos batizados e quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, os 3 trabalharam em nosso batismo. Quando nós confirmamos a nossa fé diante de todas as pessoas no momento do batismo. E ela disse que os discípulos de Cristo batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos isso no livro de Atos dos Apóstolos, ela citando essa referência. E em 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ver aqui mais um outro texto muito claro. O pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. E ele não pode ser blasfemado. E, queridos, blasfêmia é só contra Deus. Só se profere uma blasfêmia contra uma pessoa divina. Não pode blasfemar contra uma força. Não pode blasfemar contra um poder. Porque é ele que nos convence do pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós estamos persistindo no pecado enquanto ele está falando ao nosso coração. Lá em Mateus 12, 31 e 32 fala, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a insistência no erro não será perdoada. Então, isso mostra que ele é uma pessoa divina, porque só Deus pode ser blasfemado. Bom, vamos agora aos textos do Espírito de Profecia. Por favor, mais uma vez, eu peço a vocês que tirem todas as ideias preconcebidas da mente de vocês, para que o Senhor, Deus, o Espírito Santo, possa mostrar a verdade aqui revelada. Vamos, então, avançar nesses textos. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador e que procede do Pai. Cristo nos fala isso. É declarado positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade,
Ele não falará de si mesmo. De si mesmo. Vejam bem, ele não falará de si mesmo, por quê? Porque ele veio revelar a pessoa de Jesus. Ele se anula em relação ao Pai, em relação ao Filho. Assim como o Filho se anulou em relação ao Pai. O Espírito Santo se rebaixa. Ele não vem mostrar a ele não vem revelar a ele. A função dele é imprimir na nossa mente a vontade de Deus. Ele vem imprimir o caráter de Cristo em nós. Por isso que, muitas das vezes, nós não vemos atos dele ou ele se revelando. Por quê? Ele tem essa missão. Ele vem nos consolar pela tristeza dos nossos pecados. Ele vem nos mostrar que é possível vencer o pecado através da ação dele em nossa vida. Ele é o Espírito de verdade que procede do Pai. Semana que vem nós vamos entender esse proceder do Pai. Vamos lá. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Ponto. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Então, detalhes que os homens estão querendo dizer, onde está o trono dele? Onde está isso, onde está aquilo? Mas tem texto que só falam dos dois, tem texto que não falam dos três. Queridos, tire a sandália dos pés, porque estamos pisando em terra santa. Mas aquilo que está revelado, nós podemos estudar sim, e devemos entender sim, e pedir a Deus que Ele nos concede o dom de compreender, porque é só através do Espírito Santo que nós vamos compreender. Então, aqueles que estão tentando explicar com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiados profundos para o entendimento, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro naquilo que não foi revelado. É isso que o texto está querendo dizer. Mas aquilo que está revelado, nós podemos aceitar. Podemos estudar e podemos tirar da nossa mente aquilo que nós tínhamos de ideias preconcebidas. Vamos lá. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Querido, só essa frase dessa série A de testemunhos de 1897, com essa frase, ela já está falando que há uma terceira pessoa, não são duas, queridos. Isso é semântica, isso é interpretação de texto. Isso é claro. Não vejo dificuldade em compreender isso. Há uma terceira pessoa, há um terceiro ser. E esse ser é divino, e é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Aqui está dizendo que ele é Deus e que é uma terceira pessoa. Mais uma vez, um texto semelhante está na Review de 1904. Ao pecado só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, não é uma energia, mas em plenitude do divino poder. Isso daqui foi repetido no Desejar Todas as Nações e originalmente na Carta aos Meus Irmãos da América, de 1896, tá? E em 1904 foi repetido por Ellen White o mesmo texto. Vamos lá. E aqui nós vamos ver no original, datilografado pela secretária de Ellen White e as anotações dela em preto. Agora aqui, vejam bem, ó, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Vejam, está claramente aqui escrito, é a terceira pessoa da divindade. Aqui, mais uma vez, na carta 8 de 1896, o mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido pelo inigualável poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria sem restrições em sua eficácia, mas em plenitude do divino poder. Então, vocês viram uma repetição daquilo que ela falou naquelas outras cartas. Agora, vamos ver. Esse texto aqui é muito interessante. Quando o Espírito Santo implanta o Espírito de Cristo no coração do selvagem,
ele favorece aos servos de Deus. Olha só, para aqueles que dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, esse texto deixa claro que aqui temos duas entidades distintas. Na Review de 1898, ela fala: o Espírito Santo, ela vai implantar o Espírito de Cristo no coração do selvagem. Se ele fosse a mesma pessoa, ela falaria assim: ele mesmo vai se implantar na pessoa. Vejam bem. Aqui, mais uma vez, ela faz distinção entre duas pessoas. Testemunhos para Ministros, na página 401. O grande alvo do advento do Espírito Santo é distintamente especificado por Cristo. Quando ele vier, disse ele, quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Disse ele quem? Jesus Cristo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui tem dois eles. São duas pessoas separadas, duas pessoas distintas. E alguns alegam que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, baseado nesse texto aqui. Impedidos por sua humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. E o Espírito é ele mesmo. Vejam, o Espírito é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares por seu Espírito como onipresente. Isto está nesse texto. E vejam bem, o que eles entendem? Que quando ela fala que o Espírito é ele mesmo, é o próprio Cristo, será que é isso que ela quis dizer? Vejam bem, queridos, os discípulos estavam acostumados com Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Eles não tinham ideia de detalhes a respeito da pessoa do Espírito Santo. É como se Jesus falasse assim: eu vou para o Pai, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês estarão com a presença do Espírito Santo. É como se fosse eu mesmo aí com vocês. Vocês não precisam temer, porque ele vai agir da mesma forma que agiria aí com vocês. Vocês não ficarão sozinhos. Ele será o meu representante, ele será o meu sucessor, ele vai me representar. Não fiquem preocupados com isso. É como se Jesus estivesse falando isso. Isso aqui, queridos, é uma figura de confirmação na linguagem da Ellen White. É como se fosse ele mesmo. Mas na semana que vem, nós vamos estudar um tema só sobre isso. Do Espírito Santo não ser a mesma pessoa que Jesus. E nós vamos mostrar outros textos muito mais claros. E só estou dando uma pincelada agora a respeito disso. Mas veja o que diz o restante do texto, indesejado por todas as nações. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia, em toda parte, estar em pessoa. Nós vimos que Jesus, ele velou a sua onipresença. Era, portanto, do interesse dele, dos discípulos, que ele fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Queridos, sucessor sucede alguém. Representante representa alguém. Eu não me represento a mim mesma. Eu não me sucedo a mim mesma. Vocês estão entendendo? O sucessor vai suceder, vai ser um representante de outra pessoa. É como se eu falasse assim: olha, eu tenho que ir a São Paulo pregar, mas eu não posso. Mas eu vou mandar a irmã Judite no meu lugar. Aí os irmãos lá de São Paulo falam assim: ah, mas eu queria que você estivesse aqui. Aí eu falo: não, podem ficar tranquilos. A irmã Judite vai pregar no meu lugar como se fosse eu. Podem ficar tranquilos, ela vai dar uma mensagem que é como se eu estivesse aí com vocês. Exatamente isso que aconteceu, queridos. Então, baseado em textos que a gente vai estudar semana que vem, tirados fora do contexto, as pessoas afirmam que é a mesma pessoa, mas não é. Lembram daquele texto que nós estudamos ontem, muito claros, sobre a interseção dos dois de forma diferente? Depois eu vou voltar a esse texto. Aqui, o Espírito Santo
representante de Cristo, está agora em nosso mundo para trazer-nos à lembrança todas as coisas. O Espírito de Jesus age por meio, o Senhor Jesus, perdão, age por meio do Espírito Santo, pois este é seu representante. Ele age através do Espírito Santo. Não é que seja a mesma pessoa, tem uma terceira pessoa agindo aqui na Terra. Tá? Vamos lá. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Essa é a função dele. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina, é o professor, é aquele que nos ensina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu filho a fim de por ela morrer, designasse o seu espírito para ser o mestre e constante guia do homem? Olha, Caminho a Cristo 91, muito claro, né, esse texto, falando que ele seria concedido para uma grande missão. Aqueles que têm a Jesus habitando no coração, pela fé, receberam realmente o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Todo indivíduo que recebe a Jesus como seu salvador pessoal, tão certamente recebe também o Espírito Santo para ser seu conselheiro, santificador, guia e testemunha. Recebe a Cristo e também recebe o Espírito Santo. Agora vejam esse texto, queridos. Está nos Sinais dos Tempos, de 8 de março de 1910. O Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. Se ele fosse o Espírito de Cristo, ele não seria independente, ele seria inerente. Vejam, ele é independente, ele tem vontade própria, ele é livre, ele opera, ele é uma terceira pessoa. Mais um texto da Review de 1896. O Espírito Santo é livre, trabalhando como uma agência independente. Vocês estão vendo? Muito claro isso. Agora vamos ver com a letrinha da irmã White. Aqui foi fotografado o manuscrito dela, manuscrito 20, de 1906. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, queridos, ele é uma pessoa. Então, se ela está afirmando que ele é uma pessoa, como ele pode ser um espírito que sai de outra pessoa? Vocês estão entendendo? Ele é uma terceira pessoa, isso está claro. Tem muitos textos falando sobre isso. Como que eu vou me basear em um único texto? Não único, a gente vai ver que tem alguns lá que eles usam, dizendo que é o próprio Cristo. Se ela disse que ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade? Sim, porque ele é uma pessoa. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa o quê? Divina. Não é simplesmente uma pessoa, é uma pessoa divina, ou seja, é Deus no mais alto sentido. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Perdão. Se ele não fosse uma pessoa divina, ele não poderia entrar na mente de Deus. Isso está em Manuscritos 20 de 1906. Vocês estão vendo que nós estamos citando vários textos que não foram traduzidos para o português, estão em inglês. Às vezes nós temos que cavar esses textos como tesouros preciosos. Vocês estão vendo, né? Agora aqui, mais uma vez, o inglês falando, manuscrito 93, 1893, a letra da irmã White, para vocês confirmarem que foi realmente ela que escreveu isso. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Nós já vimos ontem, nós vamos estudar mais, que o Cristo é o Consolador, o Pai é o Consolador. Todos os atributos de um são atributos do outro. Ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta. Aqui, ó, o Espírito Santo é uma personalidade distinta, é outra pessoa. Manuscrito 44 de 1898. Cristo enviou o seu representante,
Quem é o representante de Cristo aqui na Terra? A terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Queridos, se fossem somente duas pessoas, não haveria necessidade da irmã White falar que são três. Não haveria necessidade de falar que há um trio. Trio são três pessoas. Gente, eu não vejo dificuldade de entender isso. É só pelo poder de Deus mesmo que a gente consegue entender que é uma terceira pessoa divina. E que é representante de Cristo na Terra, seu sucessor agindo no lugar dele, como se fosse ele mesmo, como se fosse, mas não é ele. Aqui, Cristo, determinou dar seu representante, a terceira pessoa da divindade. Este dom não seria excedido. Está no comentário bíblico de 1905. Aqui no verso... na página 474 do Desejado, fala assim: as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, pode nos separar do celeste Consolador. Onde estivermos, onde formos, ele estará sempre ao nosso lado para apoiar, suster, erguer e animar. Eis aqui, queridos, a missão do Espírito Santo na Terra é de nos elevar a Cristo. É de que a missão dele é que nós tenhamos a mente e o caráter de Cristo. Essa é a missão dele. Por isso que ele veio no seu lugar, como seu representante. Agora vejam esse manuscrito 66 de 1899. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa, como Deus, o próprio Deus é uma pessoa. E está andando por esses terrenos. Queridos, esse texto é muito claro. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, assim como o Filho é uma pessoa. Vocês têm dificuldade de entender? Ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é um espírito emanado. Ele é uma pessoa. Isso aqui a irmã White escreveu aos estudantes da escola de Avondale, em 1899. Agora vejam esse texto, nos Sinais dos Tempos, de outubro de 1892. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões, o Espírito intercede por mim e por todos os santos. E nós já vimos que o Espírito Santo intercede diferente da intercessão de Cristo. Nós vimos ontem aquele texto. Ele intercede de modo diferente. E o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E o Espírito, sendo Deus, ele conhece a mente de Deus. Aqui vemos claramente duas pessoas divinas. E aqui ela afirma, com todas as letras, que ele é Deus. Então, ela tem afirmado, nós temos visto nesses textos, de que ele é uma terceira pessoa, e que é uma terceira pessoa divina, e que ele é Deus, e que ele conhece a mente de Deus, porque ele é Deus. Então, não há dificuldade nesses textos, né, queridos? Aqui o texto é autoexplicativo, não precisa tentar ficar imaginando. Será que é isso que ela quer dizer? Está claro demais, está muito claro. Disse Jesus a respeito do Espírito: ele me glorificará. Olha novamente a função dele. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Então, essa é a missão do Espírito Santo, revelar a pessoa de Cristo. Agora, nós vamos ver alguns textos falando da visita do Espírito Santo em algumas escolas da época da irmã White, lá em Battle Creek. O Espírito Santo tem vindo muitas vezes às nossas escolas, não sendo reconhecido, mas tratado como estranho, talvez mesmo como intruso. Todo mestre deve reconhecer e dar boas-vindas a esse hóspede celestial. O Espírito Santo é um divino professor. O Espírito Santo é um mestre divino, porque ele é que vem nos ensinar. Agora, nesse manuscrito da série B, de 1906, falando assim, fala sobre pontos de vista falsos a respeito da divindade triuna e contrasta com os pontos de vista verdadeiros. Aqui ela estava combatendo o panteísmo que espiritualizava a divindade. Olha só, ela chama de falso, de espiritualista, de nulidade,
de imperfeito, de inverídico, de profundezas de Satanás e rastro da serpente. Os que aceitam um ponto de vista errado estariam dando ouvido a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios, apartando-se da fé que havia considerado sagrada durante os últimos 50 anos. Aqui, continuando. Em contraste, o conceito correto da divindade triuna, ela considerava a verdadeira plataforma ou a doutrina dos velhos tempos. Qual é? O Pai é a plenitude corporal da divindade. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. E o Consolador é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Ponto. E ela conclui: existem 3 pessoas viventes no trio celestial. Será que hoje não estamos dando ouvido a doutrinas de demônios? A enganos e falácias? A história está se repetindo, meus irmãos. A história está se repetindo. Não estão espiritualizando a divindade, mas ela afirma com todas as letras: plenitude do Pai, plenitude divina do Filho, plenitude divina do Espírito Santo. E ela fecha com a frase: existem 3 pessoas viventes no trio celestial. Só há uma forma de você não aceitar isso que está escrito: você rejeitando os testemunhos do Espírito de profecia. Se você rejeita o Espírito de profecia, aí sim nós entendemos o que está acontecendo. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Eu já vi pessoas que não creem na divindade triuna, quando nós apresentamos os escritos do Espírito de profecia até o fim, e nós falamos: então, Ellen White, ela não é trinitariana? E sabe o que a pessoa me disse? Sim, com certeza ela é trinitariana, ela crê na divindade triuna. É real. Ela diz que o Espírito Santo é Deus, ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa, e por causa disso eu deixo de crer nela a partir de hoje. Queridos, isso é terrível. O último engano de Satanás é minar a fé do povo de Deus nos escritos dos testemunhos manifestados no dom de Ellen White, do Espírito de profecia. Eu conclamo a vocês fortemente a estudarem o que nós estudamos na semana passada com o irmão Diego, que vai ser publicado a respeito do Espírito de profecia. São textos muito fortes, muito claros. Eu já vi outros que não creem na divindade triuna queimando os livros do Espírito de profecia e falando que ela é uma bruxa, porque ela escreveu que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, vejam a que ponto vai a mente do ser humano. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Nem comigo, nem com vocês que aqui estão nessa sala. E vamos continuar vendo esse texto aqui, dele visitando a escola de Avondale. Não tem tido receio do Espírito de Deus? Às vezes esse Espírito tem vindo com a mais completa e penetrante influência à escola de Avondale, de Battle Creek, e em outros lugares. Reconheceste sua presença? Atribuíste-lhes honra devida a um mensageiro celestial? Quando parecia estar o Espírito lutando com os jovens, disseste: ponhamos de lado todo estudo, pois é evidente que temos entre nós um hóspede celestial. Demos glórias a Deus. Olha que esse hóspede celestial, esse hóspede, é Deus. Com o coração contrito, inclinaste-vos em oração com vossos estudantes, suplicando o poder de receber bênçãos que o Senhor vos estava apresentando. O grande mestre em pessoa estava entre vós. Vós o haveis honrado? Ele era um estranho para algum dos educadores? Houve necessidade de mandar buscar alguém supostamente autorizado para saudar ou repelir este mensageiro do céu? Embora invisível, sua presença estava entre vós. Então, ela estava aqui reclamando, falando que ele visitou a escola de Battle Creek e que os professores não aceitaram, não reconheceram a presença dele. E ela fala a presença de Deus. Mas não foi expresso o pensamento de que na escola o tempo deve ser dedicado ao estudo e que para tudo havia um momento oportuno, como se as horas dedicadas ao estudo comum fossem demasiadas preciosas para serem abandonadas
em favor da operação do mensageiro celestial? Quando o Espírito Santo revela sua presença em vossas salas de aula, dizei aos vossos estudantes: o Senhor indica que tem para nós hoje uma lição de origem celestial, de mais valor que as nossas lições de ordem comum. Ouçamos e curvemos diante de Deus e busquemo-lo de todo o coração. Tremendo isso, queridos. Agora vejam que impressionante texto, que está numa carta de 1894, na Conferência Geral, e repetida na Carta 6, em 1895. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Impressionante esse texto. Não foi traduzido para o português. E eu pedi para professores de inglês, vários, traduzissem esse texto. Quando os homens sentem-se competentes em proferir julgamento e condenar o Espírito Santo, eles trazem para si algo difícil de se combater. E é um fato. Eu tenho que entrar em combate com eles. Nada convence. A cabeça sã torna-se fraca, assim como o discernimento que acaba julgando de forma injusta. Mas olha, queridos, o Espírito ainda chama-os, mas eles não ouvem e nem prestam atenção ao chamado de Deus. Mas o Espírito Santo ainda está falando com eles. Mas a cabeça está débil. A mente que era sã tornou-se fraca, porque estão emaranhados, estão enlaçados num laço satânico, porque estão condenando e julgando o Espírito Santo de Deus. Queridos, que ousadia do ser humano condenar a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da divindade. Isso é muito sério, queridos. Muitos falam, eu não vou discutir com um antitrinitariano porque eu não quero entrar em contenda. Claro, não temos que combater ninguém, não precisa mostrar o erro, mostra apenas a verdade, a própria verdade vai falar. Mas isso é importante, sim, porque envolve salvação, sim, envolve vidas, porque aquele que está negando a pessoa do Espírito Santo nega o único que pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho muitos amigos que estão nesse caminho, e muitos estão no mundo, bebendo, fumando, usando droga, porque rejeitou a pessoa do Espírito Santo. Queridos, o primeiro erro que a irmã Maite fala é rejeitar os testemunhos. Depois vai rejeitar a Bíblia. E depois vai rejeitar completamente Deus. Isso é muito sério, queridos. Aqui está o texto, no original em inglês, para quem quiser depois confirmar. Vamos lá. Vamos concluir. Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. Parai com as vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei a palavra, e nenhum de vós se perderá. Então, para de falar que a Bíblia foi adulterada para poder satisfazer as suas ideias próprias. Para de falar que o Espírito Santo não existe, ou que ele é uma força, ou que ele é Satanás, ou que ele é aquilo, é isso ou aquilo, baseado nas suas concepções do que a Bíblia diz. Para de falar que o texto de Mateus 28:19 não existe no original. Vamos parar de falar que os testemunhos do Espírito de Profecia foram adulterados, foram taquigrafados para adequar as suas ideias preconcebidas. Queridos, isso é muito sério. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo seu mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Homens de talento e de maneiras agradáveis, que haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas, tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Grande conflito 608. Irmãos, isso está acontecendo hoje. Estrelas que brilhavam com a verdade estão caindo. E caindo muito, muito feio. Mas isso estava profetizado. Que isso não aconteça conosco.
E na visão da tempestade, a irmã White, ela viu todos derrubados, mas ela viu um por um se levantando. E nós possamos nos levantar com o poder de Deus. E se o Espírito Santo for rejeitado, está no manuscrito 61, de 1906, todas as minhas palavras não ajudarão a remover. Mesmo por enquanto, as falsas declarações que foram feitas. E Satanás está pronto para inventar mais. Olha isso, gente. Prestem atenção nesse texto. O Espírito Santo sendo rejeitado. E Satanás inventando mais e mais coisas. Se a evidência já dada for rejeitada, todas as outras evidências serão inúteis. Até que seja visto o poder de conversão de Deus sobre as mentes. Se as impressões convincentes do Espírito Santo feitas no passado não forem aceitas como evidência confiável, nada do que será apresentado a seguir chegará a elas, porque a encantadora fraude de Satanás já perverteu seu discernimento. Queridos, não sou eu que vou convencer ninguém da verdade. É só o Espírito Santo que pode converter e convencer. Sua luta não tem que ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Tem de contender contra as forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército. E mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Queridos, essa batalha não é nossa, essa batalha não é minha, essa batalha, quem vai vencer na mente de vocês, na mente de todos nós, é o Espírito Santo, porque só ele pode convencer dessa verdade. Ninguém pode nos convencer de nada. Grande Conflito 612 fala, a mensagem há de ser levada, não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, as publicações exercem sua influência, mas ainda assim, muitos foram impedidos de compreender completamente a verdade. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Queridos, toda a explanação sobre esse tema foi feita. Todas as publicações vão exercer sua influência. Mas são as próprias pessoas que vão impedir de compreender. Porque a semente foi semeada e brotará e frutificará. Sabe por quê? Porque somente reconhecendo a pessoa do Deus Espírito Santo é que compreenderemos tudo que foi revelado nesse estudo. Porque lá em Zacarias 4:6 fala, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos ajude a compreender tamanha verdade que foi revelada nesses textos. Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos convencer dessa verdade e que nós sejamos humildes para entender e compreender e tirar da nossa mente as ideias que foram formatadas na nossa mente. Que nós tenhamos o coração aberto para compreender aquilo que Deus quer nos revelar. Na próxima semana nós vamos estudar outros temas ainda para fechar esse tema. Faremos 3 dias e nós vamos estudar sobre o Espírito Santo não sendo a mesma pessoa que Jesus. E nós vamos estudar também sobre os pioneiros, porque falam muito que os pioneiros eram antitrinitarianos. Será? Nós vamos estudar sobre a hinologia, sobre os hinos referentes à divindade triuna. Nós vamos estudar sobre lições de escola sabatina antigas, mostrando a divindade triuna. Temos muitas coisas a mostrar para vocês. É muito tremendo, queridos, que Deus possa trabalhar no coração de cada um de nós e nós possamos permitir que o Espírito Santo fale na nossa mente, no nosso coração, toda a verdade. Vamos então orar ao Senhor? Santo, santo, santo. Nosso maravilhoso Deus, Criador de todo o universo.
A ti, Senhor, sejam dadas toda a honra e toda a glória para todos sempre. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou em trevas quanto a esse assunto, cujo silêncio é ouro naquilo que não foi revelado. Mas naquilo que está sendo revelado, é uma maravilhosa revelação para cada um de nós saber que nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, a pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que está trabalhando na nossa mente agora, uma pessoa distinta dos demais, distinta de ti e do Filho, Senhor, e que age de forma livre, operante e independente, para nos convencer de que necessitamos, que nós carecemos totalmente de ti para viver e termos a mente de Cristo. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem implantado em nossa mente a sua justiça. Ajuda-nos, ó Pai, com o seu Santo Espírito, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Tire de nós todas as ideias que foram formatadas em nossa mente a respeito desse assunto. Todas as ideias preconcebidas que foram implantadas pelo pai da mentira. Por favor, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nós temos a mente muito finita e fraca para compreender um assunto tão profundo. Mas eu te louvo, te engrandeço, porque o Senhor revelou através da sua palavra, da Bíblia e do Espírito de profecia, que o Senhor deu de presente para a última geração. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles que estão aqui nessa sala. E pedimos que o seu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Te agradeço por tudo. E pedimos uma bênção para esse dia. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.